É, Bom, pessoal, eu vou falar sobre um tema chamado As Quatro Nove Verdades. Esse é um tema budista. É uma curiosidade que eu acabo falando bastante para as pessoas que, no geral, não conhecem o budismo, que é basicamente como o budismo nasceu e qual que é o objetivo do budismo, né? As pessoas confundem muito o budismo com as religiões ocidentais que a gente conhece, coloca tudo na mesma panela e, principalmente ateus, muitas vezes, mistura tudo na mesma panela e nem sabe muitas vezes o que está falando, né? Então, eu vou falar sobre esse tema. As quatro nove verdades, pelo que diz a história do budismo, foi o primeiro ensinamento que Buda deu assim que ele atingiu a iluminação completa, assim que ele se iluminou de verdade, né? É, E daí, o que acontece? Esse tema é basicamente sobre sofrimento. O Buda, ele saiu do castelo onde ele era um rei, não sei se vocês conhecem alguma coisa da história, ele era um príncipe, na verdade não era rei, e ele saiu do negócio porque ele descobriu que existia o sofrimento e ele queria entender como é que era esse sofrimento e por que as pessoas sofriam e como ele podia ajudar as pessoas a não sofrerem mais. E daí ele passou anos viajando, meditando, e até ele atingir a iluminação e descobrir o que é isso, por que disso. E daí a base do budismo, ela é toda feita em cima disso. Vamos lá. A primeira nobre verdade é a natureza do sofrimento. Então, em primeiro lugar, ele vai falar o que é o sofrimento e como é que ele acontece. Então, ele vai explicar, ele começa explicando, geralmente quando você começa a falar da natureza do sofrimento, ele fala sobre esses quatro versos. Nascimento é sofrimento, envelhecimento é sofrimento, enfermidade é sofrimento e morte é sofrimento. Cada uma das quatro novas verdades, elas se destrincham em cadeias de ensinamentos bem completas. E eu não vou ficar falando aqui, entrando em detalhes ou querendo explicar, até porque eu não sou um especialista no tema. Mas quando ele fala, por exemplo, nascimento é sofrimento, nascimento é quando você tem a ideia do nascimento, onde você tem a construção do ego, onde você tem a construção das coisas que você gosta, que você não gosta, que inevitavelmente, teoricamente, vai trazer sofrimento. Envelhecimento é sofrimento, por quê? Quando você começa a ver aquelas coisas que você aprendeu a gostar, desgostar, que você formou toda a sua identidade, elas vão começar a desmoronar e vão começar a ficar trêmulas. Que vai provocar, o medo disso vai provocar sofrimento. Enfermidade é quando efetivamente as coisas elas estão começando a desmoronar e você está começando a sentir isso está começando a afetar a sua vida. E morte é quando efetivamente aquelas coisas se vão e você está sofrendo. E isso se espelha como? Se espelha em tristeza, lamentação, dor, são as formas como a gente sofre. Então, nessa primeira cadeia do sofrimento, ele vai te falar como é que é o sofrimento e como que ele acontece. Na segunda novidade, ele vai falar da origem do sofrimento. Aqui tem um verso bem tradicional, ele fala: essa é a nova verdade da origem do sofrimento. É este, é este desejo que conduz a uma renovada existência, acompanhado pela cobiça e pelo prazer, buscando prazer aqui e ali. Isto é, o desejo pelos prazeres sensuais, o desejo por ser e existir, o desejo por não ser existir. Ele vai falar aqui que todo aquele sofrimento que ele falou na primeira nova verdade, todos eles têm uma origem comum. E eles vão falar que esse ponto em comum é basicamente o desejo de apego. Mais do que isso, eles falam que todo sofrimento ele tem origem na nossa felicidade condicionada. Ou seja, a gente fica condicionando a nossa felicidade em fatores externos. Então, eu vou ser feliz se eu conseguir tal coisa, eu vou ser feliz se eu estiver em tal lugar, eu vou ser feliz se eu tiver uma vida sempre de tal modo. E todos esses seres, todo esse condicionamento para a sua felicidade, ela vai inevitavelmente trazer um sofrimento, porque você não vai conseguir sustentar isso eternamente. Então, a própria ideia da felicidade condicionada, de ficar buscando sempre a felicidade nas coisas externas, e você ter desejo e apego nessas coisas externas, ela vai te trazer um sofrimento. Tá? A terceira nova verdade é a cessação do sofrimento. É o desaparecimento, a cessação, sem deixar vestígios do desejo e apego, o abandono, a renúncia a ele, e a liberação e a independência dele. Nesse ponto ele tem uma pegadinha, quando a gente fala da cessação do sofrimento, que não é a renúncia total aos bens materiais,
né? Não é você deixar de fazer o que você gosta e tudo mais. Mas você não está mais tendo aquela obrigação, aquele desejo de que você tem que fazer aquilo para ser feliz. Então, se você não tiver todas as coisas que você gostaria de fazer, mas se você não conseguir fazer aquilo, você não vai ser infeliz por aquilo. Então, o fato de você largar o apego a essa sensação obrigatória de felicidade, de estar tudo sempre organizado, de estar controlando tudo, ela, de certo modo, é a liberação do sofrimento. E isso tem um nível mental muito sutil. E falam que Buda, ele conseguiu isso. Ele foi a primeira pessoa a conseguir essa liberação. E o quarto nobre caminho, quarto nobre verdade, ele é o caminho da cessação do sofrimento, né? Ou seja, o Buda, a partir do momento que ele cessou o sofrimento e ele descobriu como é que tudo isso acontece, ele criou um caminho, ele criou um jeito, né, um walkthrough de como cessar o sofrimento, né? E isso basicamente é o budismo. O budismo ele nasce no caminho para a cessação do sofrimento, né? Ele não é um caminho onde você tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa XY, ou você tem que... O budismo, em geral, é isso. É você conseguir não sofrer mais. É você conseguir ter uma vida plena sem sofrimento, né? Parece meio utópico, né? Parece ser uma coisa meio estranha. Mas tem muita gente que acredita nisso. E, teoricamente, na história do budismo, existiram diversas pessoas depois de Buda que conseguiram atingir a iluminação. O Nirvana, o tão famoso Nirvana, é basicamente a cessação total do sofrimento na história da humanidade a partir de Buda. Para fazer essa breve apresentação, eu peguei esses 3 links como bibliografias, se alguém quiser dar uma olhada depois. É isso aí.